Alô, alô, queridos alunos! Alô, alô, queridas alunas da EJA! Está iniciando nesse exato momento a nossa aula de Biologia, transmitida aqui pela Rádio Iracema, a maior audiência entre as escolas do estado do Ceará. O conteúdo do nosso assunto de hoje é digestão humana, sorriso no coração. Vamos entender esse processo que é de suma importância para a sobrevivência do nosso organismo. Pessoal, a maioria dos alimentos precisa ser transformada para poder entrar nas células e realmente nutrir o nosso organismo. Vocês se lembram que a gente comentou em aulas anteriores sobre os grandes grupos de nutrientes? As proteínas, os lipídios e a maioria dos carboidratos? Que estão aonde? Contidos nos alimentos? Pois bem, esses grupos de nutrientes são formados por partículas grandes, muito grandes, e elas não conseguem entrar na célula. É através do processo digestivo que acontece neste tubo que se inicia na boca e passa pela faringe, esôfago, chega no estômago, no intestino delgado, que essas partículas dos nutrientes vão ser quebradas em partículas menores, de modo que vão ser essas partículas menores que vão entrar nas células. O processo digestivo, pessoal, ele é realizado em boa parte pelas enzimas digestivas. A digestão começa onde? A digestão começa na boca, com a mastigação e a ensalivação. Quem faz a mastigação são os dentes. Eles são os responsáveis pelo corte e pela trituração dos alimentos. São os dentes que vão reduzir os alimentos em pedaços menores. Os dentes promovem a digestão física. Por que digestão física, professor? Porque essa digestão não altera a composição dos nutrientes. Esse processo de mastigar e se misturar com a saliva vai facilitar a ação digestiva de uma enzima produzida pelas glândulas salivares. Professor, o que é a saliva? É um líquido viscoso, ele é responsável pelo umedecimento da comida e pela digestão química do amido. Olha aí que interessante, meus queridos alunos e alunas. Já na boca acontece a digestão química através da ação da enzima chamada pitialina, que vai atuar no amido. Pois bem, depois da boca, o alimento segue o seu caminho. Depois que o alimento é mastigado e misturado com a saliva, ele recebe um novo nome. Ele agora é chamado de bolo alimentar. Uma massa que foi mastigada e misturada com a saliva. E ele é caminhado para onde? Para a faringe, por meio dos movimentos da língua. Olha que interessante, pessoal. A língua, ela tem um papel de ajudar na deglutição. É ela que empurra o alimento para a faringe. Além disso, a língua também tem outro papel muito importante: a percepção do sabor dos alimentos. Após passar pela faringe, o bolo alimentar passa pela epiglote. É a porta de entrada do aparelho respiratório. É ela que vai fechar a glote para que o alimento não caia no sistema respiratório e você fique engasgado. Então, da epiglote,
o alimento segue para o esôfago. Professor, o que é o esôfago? Me explica aí, por favor. Ele é um tubo todo muscular, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Nesse tubo é realizado movimentos de contração e relaxamento. Esses movimentos são involuntários, você não manda o organismo fazer, independente da sua vontade, eles existem. E esses movimentos são chamados movimentos peristálticos. Graças a esses movimentos, os alimentos vão ser amassados, vão ser misturados um pouco mais com a saliva e ao mesmo tempo vão ser encaminhados para o estômago. No estômago, que parece ser uma bolsa, formado por uma musculatura lisa, o bolo alimentar é amassado pela ação dos movimentos peristálticos. Vejam vocês que ainda no estômago existem esses movimentos que começou lá no esôfago. E esses movimentos e essa mistura vai facilitar a ação do suco gástrico. Esse suco, ele é composto de água, sais minerais, ácido clorídrico e pepsina. Essa enzima pepsina, ela vai ajudar na digestão química das proteínas. Vejam aí que o início da quebra das moléculas de proteínas inicia-se no estômago. Dependendo da consistência em que o bolo alimentar se encontra no estômago, periodicamente ocorre liberação de pequena porção líquida dessa mistura para o duodeno, a parte inicial do intestino delgado, duodeno. E aí a gente vai se deparar com 3 órgãos fundamentais para o início da digestão no intestino delgado. Esses órgãos são fígado, vesícula e pâncreas. Então vamos lá. O alimento saiu do estômago. Ele está no duodeno. Junto com a pasta alimentar vinda do estômago, vão entrar no intestino delgado 2 secreções. A bile, líquido amarelo esverdeado, que é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Quem produz a bile? O fígado. Ele armazena na vesícula biliar. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, também vai entrar no intestino delgado. Esses 3 órgãos, pessoal, fígado, vesícula biliar e pâncreas, eles são conhecidos como órgãos anexos à digestão. Por quê, professor? Porque eles participam do processo digestivo, mas de forma indireta. Eles não têm contato com os alimentos. Chegamos no intestino delgado, pessoal. Aqui no intestino delgado, os nutrientes reduzidos e transformados em moléculas simples são absorvidos por meio de um processo de difusão e passam para o sistema circulatório que os encaminhará às células. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. O sistema circulatório, onde o sangue circula, vai captar, absorver os nutrientes lá no intestino delgado. É através deste sistema circulatório que todos os nutrientes adquiridos pelos alimentos vão chegar em todas as células do nosso organismo. Como o movimento peristáltico ainda continua acontecendo, o que vai acontecer? Essa massa de alimento, de nutrientes,
ela vai ser empurrada para o intestino grosso, órgão que se forma no prolongamento do intestino delgado. Na entrada do intestino grosso encontramos quem? O apêndice. O que é o apêndice, professor? É um órgão pequeno que tem a forma de uma minhoca e ele é de suma importância no processo digestivo dos animais herbívoros. Para nós seres humanos, no processo digestivo ele não tem serventia. No intestino grosso, os nutrientes que não foram absorvidos pelo intestino delgado, eles vão ser agora fermentados por bactérias. Existe uma colônia de bactérias no intestino grosso, pessoal. Elas vão ter um papel fundamental porque elas compõem a flora intestinal. Essas bactérias, elas vivem numa relação de protocooperação com o ser humano, toma lá da cá. Esses micro-organismos, as bactérias, nos fornecem vitaminas K e complexos B. Em contrapartida, elas vão ganhar o quê? Vão ganhar abrigo e alimento. Como resultado da ação das bactérias, que vão à fermentação, vão surgir as fezes. Essas fezes vão estar misturadas com todos os líquidos que participaram do processo digestivo, desde a saliva lá na boca, o suco gástrico no estômago, o suco pancreático, suco entérico, tudo vai estar lá, no intestino grosso, misturado. E o que vai acontecer? Grande quantidade de água é reabsorvida pelo organismo e passa para a circulação, para evitar o quê? Evitar uma desidratação. Com isso, forma-se uma outra massa chamada de fezes, que se tornam mais pastosas e adquirem uma consistência que facilita o seu armazenamento no reto. E depois a sua eliminação através do ânus. Então, meus queridos alunos e queridas alunas, vamos resolver essa atividade número 1. Lembra vocês que foi entregue via WhatsApp um material em PDF, onde vocês vão poder fazer a leitura e a releitura do conteúdo que foi aqui explicado, e que também neste texto em PDF existem umas atividades que vocês devem passar para o caderno, responder, e quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, esse exercício desse material que foi entregue para vocês vai ser corrigido. Passemos então agora para a análise dessa atividade 1. Os dentes cortam e trituram os alimentos. Eles promovem o quê? Quando os dentes cortam e trituram os alimentos, eles vão promover a digestão. Olha, a digestão, como a gente pôde observar na explicação da aula, ela não é feita por um único órgão. Vários órgãos participam do processo. Os dentes, a língua, a faringe, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Então o item A não é o correto. Os dentes cortam e trituram os alimentos, eles promovem a digestão química? Não. A digestão química é promovida pelas enzimas e os dentes, eles apenas promovem a digestão física. Isso foi bem esclarecido logo no início da aula. Os dentes promovem a percepção e o sabor dos alimentos. Quem faz a percepção e o sabor dos alimentos é o órgão que está na boca, que é a língua. Então a letra C também está equivocada. Por fim, restou a letra D. Os dentes promovem a digestão física? Sim, verdadeiro. A segunda questão. O intestino grosso é uma importante parte do sistema digestório. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não apresenta uma função.
atribuída ao intestino grosso. Pessoal, o intestino grosso, ele tem como função formar as fezes? Sim, isso aqui é verdade. O intestino grosso tem como função a absorção de água e sais minerais? Sim, a gente falou que ele faz isso para evitar a desidratação. O intestino grosso tem como função a digestão total das proteínas? Não, isso aqui é falso. A digestão das proteínas começa no estômago e tem continuidade no intestino delgado. A gente tem que marcar, já que ele está pedindo aquilo que não apresenta como função, a letra C. Mas para fazer o comentário do último item, o intestino grosso tem como função a formação do muco e compacta massa fecal? Sim, tal como foi comentado na letra A, a massa fecal ela é compactada e formada no intestino grosso. Saudade de todos vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Em breve estaremos novamente juntos. Sorriso do coração e até a próxima aula.